Hoje a gente vai aprender como fazer um robô para preencher 70 campos de um formulário, e isso apenas em 26 segundos ou menos, a depender do seu computador. Fala pessoal, Camila Rossi aqui, seja muito bem-vindo a Buzzword Tech, esse canal que fala sobre tecnologia, engenharia e inovação. Bom, hoje a gente está aqui no site RPA Challenge para fazer um desafio de automação robótica de processos. Se você não sabe ainda o que é essa tecnologia, então corre para o vídeo da minha descrição ou aqui no card do YouTube. Bom, deixa eu te contar um pouquinho sobre esse site e sobre esse desafio. O RPA Challenge ele é bem conhecido por alguns desenvolvedores de RPA e basicamente ele tem aqui 5 desafios de RPA, certo? O primeiro é o mais básico que a gente vai fazer hoje e vocês vão começar a perceber que a coisa fica um pouco desafiadora a partir do segundo até desafio. Mas então vamos entender um pouquinho o que nosso bot vai fazer hoje. Basicamente, a gente precisa fazer um download de um Excel, que é esse aqui que eu estou mostrando na tela agora, onde tem aqui, vários dados de pessoas, como o primeiro nome, o último nome, o sobrenome, o nome da companhia, qual é o papel da pessoa, qual é o emprego ali dentro da companhia, endereço, e-mail e o número, certo? E aí a gente tem que pegar essas informações daqui e colocar nesse formulário. Parece simples, você que acompanha aí meus vídeos, não teria nenhuma dificuldade para fazer. Acontece que tem aqui um desafio a mais dentro desse formulário. Vou mostrar para vocês. Toda vez que a gente clica aqui no Start, vai começar o nosso desafio, tá? E quando você imputar essas informações aqui e colocar Submit, tá vendo que o formulário acabou de mudar a posição? Vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então aqui tá e-mail, companhia, endereço, Geralmente a gente coloca aquele type into, que só vai escrevendo aqui, mas toda vez que eu clicar no Submit, você vai ver que a posição vai mudar. Esse é um desafio simplesmente para demonstrar se você sabe o que é a âncora, A âncora, gente, é geralmente utilizada quando a gente tem seletores que não são confiáveis, ou seja, a gente precisa associar o nosso seletor, onde a gente vai escrever aquele input de dados, a alguma parte da página que a gente sabe ali que não vai modificar. Nesse caso aqui, pessoal, o que vocês acham que não está modificando? Basicamente é o nome de cada dado. Então, não está modificando aqui o nome do e-mail, o address, rolling company. Então, tudo isso aqui está se mantendo fixo, apesar do posicionamento mudar. E a gente sabe que o nosso robô ele consegue enxergar um texto, Consegue enxergar uma imagem. Então, a gente vai fazer com que o nosso robô enxergue isso e logo depois ele coloque lá qual é o valor que a gente precisa digitar. Então, vamos nessa? Bom, eu já estou aqui no meu projeto, mas obviamente eu vou começar do zero. Então, vai aqui na aba de Project, clica com o botão direito e bota adicionar um flowchart. Pode colocar qualquer nome aqui e bota Create. Beleza. Agora, com o nosso flowchart criado, a gente vai criar as sequências do nosso processo. Então, vai na aba de atividades e puxa lá uma atividade chamada Sequence. Eu gosto de colocar isso até para organizar melhor nossas ideias, Então, primeiramente, a gente quer organizar um pouco os nossos dados lá do Excel. Então, a gente vai colocar aqui, extrair dados do Excel. Dá 2 cliques aqui nessa sequence e puxa na aba aqui de atividades o Excel Application Scope. A gente agora precisa procurar onde os nossos dados estão salvos. Aí no seu computador pode estar em outro lugar, mas eu gosto de colocar aqui sempre dentro do meu projeto. E aí, agora a gente vai selecionar uma atividade chamada Read Range, ou seja, a gente vai ler esse intervalo e nosso output vai ser uma tabela de dados que a gente vai utilizar para preencher o nosso formulário. E aí, a primeira coisa que você tem que ver aqui é se nesse Sheet 1, realmente o número da sua tabela lá no Excel, da sua aba, é Sheet 1 também. Então, vamos abrir rapidinho aqui, só para a gente verificar isso. Beleza, Sheet 1. A gente sabe também que a nossa tabela começa aqui no A1, então a gente vai colocar lá no intervalo, começando de A1. Toda vez que você não bota aqui o final do intervalo, ele sempre vai pegar o que está escrito até a última célula. Isso é muito bom caso depois a gente queira colocar mais dados. Beleza, agora a gente precisa criar a variável do output. Então, a gente clica aqui e bota Ctrl K para a gente criar a nossa variável. E vamos colocar, por exemplo, tabela Excel. Você pode colocar qualquer nome de variável, Só lembrar depois. No painel de variáveis, essa tabela de Excel já foi criada. A gente só vai lembrar de mudar um pouco o escopo, para essa variável ela ser
utilizada em todo o projeto. É interessante aqui nas opções você colocar para preservar o formato dos dados que a gente vai extrair do Excel também, beleza? Ok. Agora a gente vai voltar e fazer uma nova sequência lá no painel de atividades. Então, vamos puxar aqui uma sequência e agora a gente realmente vai preencher o nosso formulário. Lembra daquela dica do Auto Arrange, só para organizar melhor o nosso workflow? E pode dar 2 cliques agora no preencher formulário. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para preencher o formulário, obviamente, é abrir o site do RPA Challenge. Então, procura lá a atividade de browser, no caso aqui, Open Browser. Coloca aqui, entre aspas, o nome do site. E, se você quiser, você pode mudar aqui o tipo do seu browser, né? Eu coloco sempre o Chrome. Vamos botar isso aqui para rodar só para a gente entender aonde o nosso robô vai parar. Legal, ele acabou de abrir o nosso browser no RPA Challenge. Bom, depois disso, ele precisa agora clicar em Start para começar o nosso desafio, certo? Então, a gente vai voltar lá para a UiPath, clicar no Preencher Formulário e aqui embaixo do Open Browser, a gente vai botar uma atividade de clique e vai clicar no Start. Show de bola! Lembre sempre de mudar esses nomes aqui para você depois não se perder. Por mais que tenha a imagem, às vezes ela pode acabar se perdendo e aí você se perde um pouco no seu código, tá? Então, sempre que puder, coloca aí as suas anotações do projeto e o título também das atividades. Ok, vamos ver se ele está realmente clicando, só para ter certeza. Opa, legal, hein? Acabou de clicar no Start e aí você já vê que aparece aqui Round 1. Beleza, vamos voltar para a UiPath, porque agora vem a parte realmente legal. Vamos clicar aqui nessa setinha, só para a gente esconder um pouco essas atividades. E agora, gente, a gente vai puxar uma atividade chamada For Each. Essa atividade de For Each Row, ela é muito interessante, porque se a gente voltar aqui no nosso Excel, a gente vai perceber que os nossos dados mudam a cada linha, correto? Ou seja, para cada linha, a gente vai precisar pegar as informações, né, depois de cada coluna aqui, e ir imputando os dados lá no nosso formulário. E olha só que interessante a For Each Row traz para a gente. Basicamente, ela está dizendo que para cada linha dentro de uma tabela, que lembra aqui a nossa variável tabela Excel, ela vai executar uma série de ações que estão aqui no nosso body. Então, a gente precisa pegar cada item daquela tabela. E a gente pode fazer isso com uma atividade chamada getRowItem. Vamos puxar ela aqui e entender na aba de propriedades. Basicamente, a gente pode criar um valor aqui variável para cada item lá da nossa tabela. E a gente pode fazer isso pelo index da coluna, que sempre começa em 0, tá, gente? Ou pelo nome, né? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Se a gente colocar aqui, por exemplo, o index 0, e aí dizer que o output desse index eu vou botar aqui o nome, já que é a nossa primeira coluna, né? É o nosso first name, que seria John. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente vai colocar também que eu quero, basicamente, cada linha dessa coluna, né? Então, vou botar aqui, ó, row, certo? Que é a nossa linha, ou seja, ela vai se repetir. Vou colocar aqui um message box, só para vocês entenderem o que vai acontecer. Vamos botar para rodar. E olha só que interessante. Apareceu aqui o primeiro John, depois a Jane, o Albert, Michael, Doug, Jesse, Stan, Michelle, Stacy, Lara, e aí pronto, finaliza. Se vocês observarem, ó, foram todas essas variáveis aqui. Ou seja, a gente vai precisar fazer isso para cada coluna. Obviamente que existem outras maneiras um pouquinho mais fáceis de fazer isso, mas que exigem um pouco mais de conhecimento. Então, a gente vai fazer por esse método, certo? Então, a gente vai dizer aqui, ó, que esse getRowItem, a gente vai pegar o name, certo? E a gente vai repetir para as próximas colunas. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai manter aqui o nosso row, agora o nosso index da coluna é o 1, certo? E não esquece de criar outra variável, só que agora é last name.
A gente vai fazer esse processo todo repetido para cada uma das colunas. Bom, finalizado aqui todas as nossas variáveis, eu gosto muito de colocar uma sequência só para a gente separar um pouquinho o que a gente está fazendo. Então, vamos só organizar nosso projeto rapidamente. E para ficar aquele código bem organizado. Beleza, agora a gente vai fazer realmente o preenchimento desse formulário. E aí que vem essa atividade de âncora. A gente vai pegar essa atividade de Anchor Base e a gente vai usar uma outra atividade chamada Find Element. O que isso significa? A gente vai aqui no nosso formulário e vai encontrar, por exemplo, o address, certo? E logo depois a gente vai colar o typeinto com a variável que a gente criou. Então, a gente vai clicar aqui em Indicate on Screen e vai procurar address. E assim que a gente procurar o address, a gente vai colar o typeinto da variável que a gente criou. A gente coloca Indicate on Screen e aí seleciona essa parte de baixo. A gente vai ter que fazer isso também para cada uma das variáveis que a gente criou. Então, vamos lá. Para melhorar aqui, gente, é bom vocês colocarem dentro dessa atividade principal qual é o elemento que vocês estão fazendo. Então, vou botar aqui o address. Address, depois e-mail. Bom, depois de tudo isso preenchido, a gente cria só uma outra sequência para ficar bem organizado o nosso código. E depois não vai esquecer de clicar em Submit. Bom, vamos ver então como é que nosso robô está rodando até agora. Bacana, como vocês podem ver, tá preenchendo aqui sem problema. Só que não sei se vocês viram que tá um pouquinho mais lento do que eu mostrei no vídeo. Isso porque tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar o nosso código. Mas eu vou deixar ele terminar só para vocês verem a diferença de tempo que vai dar dessa solução para outra. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente demorou 96 segundos para finalizar essa atividade.
mas vamos fazer algumas melhorias aqui no nosso código. A primeira delas tem a ver aqui com o nosso typeinto. Como vocês podem ver, ele está digitando quase que nem um humano, né? Ele está realmente digitando cada um dos caracteres. Só que a gente pode colocar aqui, ó, essa opção aqui na parte de propriedade de Simulate Type. Isso é muito bacana, mas nem sempre dá certo, depende muito aí do software que você estiver utilizando, mas ele vai basicamente colar toda a informação. Então, realmente vai ser muito mais rápido esse tipo de clique. Então, vamos fazer isso aqui para todos. Outra coisa que a gente pode fazer é tirar esses delays. Como vocês podem ver, o delay after e delay before, né? Ou seja, o atraso que ele dá antes e depois de colocar alguma atividade é de 300 milissegundos. Só que a gente pode zerar essas opções para a gente realmente ter uma maior agilidade nesse robô. É interessante também você ir com calma em relação a tirar todos esses atrasos, porque qualquer demora que tiver aí no seu computador pode acabar prejudicando esse processo. O delay between keys, a mesma coisa, que é entre uma tecla e outra. E aí você pode repetir esses passos aí para cada uma dessas atividades. Mas o mais importante de tudo, gente, é realmente utilizar uma atividade chamada Parallel, que é basicamente você colocar todos esses preenchimentos para acontecer em paralelo. E aí, o que você vai fazer? Vai só arrastar aqui, ó, para essa atividade de cima. Não tem erro, é só ir fazendo isso, que ele já vai preencher tudo em paralelo. Isso é realmente uma das coisas que mais vai agilizar o seu robô. Bom, não coloquei todos os delays, mas vamos botar para rodar só para você ver o que vai acontecer no nosso tempo de execução. Olha só que diferença, né? Ele está realmente colocando muito mais rápido esses dados. E aí, tá bom para vocês? De 90 segundos para 34. Muito mais rápido, né? E aí, se você adicionar todos os delays, eu tenho certeza que você vai conseguir aquele resultado muito mais rápido do início do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e mandar para todos os seus amigos.